Então a terapia ela precisa existir para eu poder ter inteligência emocional suficiente para eu conseguir entender o que está acontecendo comigo para eu conseguir passar para o médico. Porque senão eu vou ficar naquilo que eu falei, fixado no sintoma. Eu falei ali no início da live, você não pegou, depois volta lá. Fixa no sintoma o problema, eu acho que o meu problema é só o meu. TDAH, eu vou falar uma coisa de TDAH, tá? O que acontece? O que é o ponto? Imagina que você passou a sua vida toda tendo essa tendência de, por exemplo, ter uso de substâncias. Você passou a vida toda com uma tendência à impulsividade. Você passou a vida toda com uma tendência a ter medo, com uma tendência a ficar triste e melancólico. Você tem uma tendência. Você tem uma tendência por quê? Porque você tem na sua família, aí é genético, porque você teve traumas na infância, aí você tem coisa que mexeu com você. Então você tem uma tendência. Você tem uma tendência. Quando você começa a tomar um remédio, esse remédio faz uma alteração no seu organismo. Ele faz uma alteração no seu organismo, às vezes pode ser boa, às vezes pode ser ruim, mas na maioria das vezes quando a gente passa é com a intenção de ser boa. Então, você começou a tomar um remédio, você tinha transtorno bipolar, você começou a tomar um remédio. Você vai ficar diferente. A partir desse momento, o seu organismo passa a funcionar de outra forma. Todo o aprendizado de experiências de vida que você teve até então, ele vai mudar. Porque você vai... A sua resposta fisiológica, a forma como você sente as emoções, a forma como seu coração bate ou não, a forma como você treme ou não, o momento que você chora ou não vai ficar diferente. Você tinha medo de ir na frente e fazer uma palestra e falar alguma coisa numa aula. Quando você começa a tomar um remédio, o medo passa. Aí você consegue ir lá e dar a aula de boa. Você consegue dar aula sem ter crise de pânico lá na frente. Olha que coisa linda. Você começa a se destraumatizar. Você para de ter a crise de ansiedade, você para de ter o medo que você tinha de ir no mercado. Eu não posso ir no mercado senão eu passo mal. Aí você toma um remédio, você consegue voltar para o mercado. Isso é um processo de aprendizado novo que vai acontecer a partir de uma mudança do organismo. Então você tinha um organismo e você aprendeu com ele. A gente aprende assim: contexto, corpo, resposta do corpo, contexto, comportamento. Condicionante de comportamento. Na hora que eu mudo a minha constituição, eu passo a aprender de uma forma diferente. Então, meu comportamento vai ser outro. Falaram aqui de dependência química. Por exemplo, a pessoa bebe álcool e fica se sentindo incrível e fica toda lá bebida de álcool. Se você toma um remédio que diminui a sensação de prazer associada ao álcool, você tem a oportunidade de fazer um novo aprendizado no qual o álcool não vai ser algo tão bom assim. Antes tinha um remédio chamado disulfiram, que a gente dava e a pessoa passava mal de vomitar, de acabar o dia dela. Então ela bebia e ela passava mal e ia para o hospital. Ela aprendia a não beber mais, porque ela tinha um recondicionamento de uma experiência ruim a partir dessa alteração no organismo que a gente promoveu com o remédio. Então você repara que quando a gente passa a ver remédio dentro dessa forma, desse jeito, associado com o contexto e dentro de uma curva de aprendizado, você mudou tudo. Você muda tudo, mas quem que vai conduzir esse processo de mudança e aprendizado da pessoa? A terapia que ela está fazendo. Não vou ser eu com uma consulta de meia hora, 40 minutos, uma hora, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, entendeu? Não vou ser eu, não serei eu. Não serei eu como médico, não vai ser nenhum psiquiatra que vai conduzir isso, a não ser que ele tenha tempo para despender 1 hora por semana para todas as pessoas que precisam. Aí ele vai estar fazendo terapia. Aí é só você pegar e trabalhar em equipe e você vai ter uma outra pessoa fazendo terapia. Esse que é o ponto. Então você intervém no organismo, o que a gente faz é isso. Eu faço uma intervenção no organismo. Eu intervenho com comprimido, eu intervenho com estimulação magnética, eu intervenho de uma forma biológica. Esse organismo estar diferente e aí ele passa a funcionar de outra forma. E às vezes o remédio ele facilita o aprendizado de novas habilidades. O TDAH, por exemplo, a pessoa toma Venvanse, toma Ritalina, ela começa a aprender melhor a se autorregular. Fica mais fácil, como se tivesse passado lubrificante na porta que estava emperrada, agora abre e fecha mais fácil. Aí funciona. Então você tem uma intervenção no organismo, isso facilita um processo de um novo aprendizado mais saudável. Mas quem vai conduzir esse aprendizado é a terapia, não sou eu.
A pessoa tem esquizofrenia, tá delirando. Ela para de delirar e ela pode aprender a se ressocializar e fazer outra coisa, sabe? Isso é humanizar o processo de intervenção biológica. Entender que eu tô dando comprimido para um ser humano, não tô dando comprimido para uma sopa de bioquímica. Essa que é a coisa mais louca, né? E aí quando a gente fala isso, quando eu dou um comunicado como aquele, me choca isso ser tão impressionante assim. Isso ser tão, nossa, que coragem. Mas assim, isso é essencial. Isso é elementar. Entendeu? É assim que eu me vejo. Isso não tem como, sabe? Assim, é isso. Não tem outra forma, tá? E aí... Ó, borderline que começa a ter crise de ansiedade em situações sociais. O remédio seria para quê? O remédio seria para diminuir as crises de ansiedade, para facilitar e para tornar tolerável o processo do borderline de aprender a se autorregular. É isso que o borderline vai fazer. O borderline precisa aprender a se autorregular. Borderline é o quê? O que é borderline? Tradução: é uma pessoa que sobreviveu a trauma, que foi cronicamente invalidada por um sistema invalidante, que alguma coisa aconteceu que impediu o processo dela de aprender uma autorregulação, além de dissociações traumáticas que ela tem. Então, é uma pessoa que tem uma história. Borderline é isso. E aí você pega e aí você vai ter crise de ansiedade. Aí você vai dar o remédio, ela vai parar de ter crise de ansiedade, para ela conseguir fazer toda a terapia, que vai ser super difícil, demorada, vai demorar vários anos, mas ela vai aprender. Né? Vou pegar água. Então, né? Faz sentido. Então, é isso, né? Isso é legal. Mas agora, e aí, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas para explicar é estetoscópio. Estetoscópio é aquele negócio que o cardiologista usa para ouvir a gente, né? Ouvir o coração. Então, o cardiologista vai lá e usa para ouvir o coração. Psiquiatra não tem estetoscópio. Psiquiatra não tem isso. A gente não tem isso. Psiquiatra não tem isso. Então, para eu poder ouvir o coração, para eu poder ouvir o que está acontecendo com uma pessoa, a única forma que eu tenho é a habilidade dela de se autodescrever. O que é meu estetoscópio? O que eu uso para entender as pessoas? É a capacidade que ela tem de se perceber. Então, a gente não nasce com inteligência emocional do nada, não cai do céu. Inteligência emocional você trabalha e constrói. Então, a terapia ela precisa existir para eu poder ter inteligência emocional suficiente para eu conseguir entender o que está acontecendo comigo, para eu conseguir passar para o médico. Porque senão eu vou ficar naquilo que eu falei, fixado no sintoma. Eu falei ele no início da live, você não pegou, depois volta lá. Fixa no sintoma o problema, eu acho que o meu problema é só o meu sintoma, e eu deixo de entender o processo que me leva a isso, porque eu tô sem inteligência emocional, porque eu não sei dar nome porque eu sinto, porque eu não aprendi isso. E aí eu chego numa consulta de 5 minutos, 10 minutos, eu falo como eu tô com ansiedade, tá ruim, tô comendo muito, tal, e não tem contexto. E aí você sai na cara com um remédio. E aí você vai ter efeito colateral de remédio, entendeu? Vai acontecer alguma coisa, porque não tá entendendo o problema. Se o remédio não é para tratar um problema específico, ele provavelmente vai ter mais efeito colateral do que efeito. Porque você não sabe nem o que você está tratando. Como que eu sei o que é efeito colateral e o que não é efeito colateral? É porque eu tenho que saber onde que eu estou mirando. Se é colateral, porque está dos lados, tá aos lados do meu alvo. Se eu não sei onde que eu estou mirando, se eu não sei o que eu estou tratando, se eu estou só jogando um trem aqui, eu só estou trabalhando com efeito colateral. E é isso que a gente faz na maioria das vezes. Então eu pego um remédio, topiramato, para tratar a epilepsia. Eu pego ele, qual que é o efeito colateral dele? Diminui o apetite, deixa a pessoa letárgica, segura ela nos impulsos, ela fica mais travada. Eu trato isso como se fosse o efeito do remédio, mas na verdade isso é um efeito colateral de topiramato. Então eu fico brincando com o efeito colateral. É isso que a gente faz em várias vezes. Pega uma pessoa que tem ejaculação precoce, um adulto tem ejaculação precoce. Eu dou um antidepressivo para ele, porque o efeito colateral do antidepressivo é retardar a ejaculação. E aí eu fico explicando que o problema dele foi resolvido. Ele entende que aquele antidepressivo resolveu o problema dele. Mas na verdade é porque ele tem um problema com relação homem-mulher, ele se trava ali e aí ele fica todo tenso, ele tem todo um processo dele. Né? Dá essa sensação que resolveu, mas não resolveu, porque nem descobriu o que era, como vai resolver o que não sabe? Tá? O que é ideal?
Olha só, boa. Eu vou falar de uma, eu vou falar uma listinha aqui de coisas que vocês vão ficar chocados, tá? O que é ideal então? O psicólogo fazer um laudo encaminhando para o psiquiatra ou o contrário? Isso é importante? O certo é que a gente tem um conceito de currículo compartilhado. Isso que é o correto, isso que é o funciona. Então precisa existir um currículo compartilhado entre os diversos profissionais da saúde para conseguir ajudar as pessoas. Então, um nutricionista tem que compreender um mínimo possível de transtorno alimentar, que também cai bem aqui nessa história do nó da classificação. Ele tem que entender o conceito de que a pessoa responde ao contexto e que às vezes ela vai comer compulsivamente porque ela não consegue regular as próprias emoções, porque a mãe dela dava doce como manifestação de amor e hoje ela aparelhou doce com recompensa. Então, quando eu mereço, eu como doce. Se o nutricionista não entender esse processo psicológico, ele não consegue fazer uma prescrição dietética adequada. Então, o nutricionista ele tem que compreender esses processos minimamente. O psiquiatra e o psicólogo são tipo, a gente está do lado um do outro, a gente está fazendo o mesmo negócio quase. A gente só tem um conhecimento um pouco diferente. Então a gente tem que ter um currículo muito bem compartilhado. Então os psicólogos, as terapeutas, qualquer pessoa que está mexendo com isso, ela tem que ter um conhecimento de psiquiatria relativamente amplo. Não precisa dominar tudo, mas tem que ter um conhecimento, tem que saber o que é transtorno bipolar, tem que saber o que é TDAH, tem que saber o que é borderline, tem que saber que isso aqui são nomes, tem que saber que esses negócios são nome, não são entidades que a gente descobriu. Tem que entender a história da coisa, tem que entender isso aí. Porque a pessoa vai trazer. E eu, como psiquiatra, quando eu começo a entender esses processos comportamentais, contextuais, psicológicos, uau, muda tudo. É outro planeta. Muda totalmente o que a gente faz. Vira outra coisa. Vocês estão vendo o que eu estou falando aqui. É uma forma de entender a história que a gente não ouve falar. Porque é difícil de conjugarem esses conhecimentos. Então, isso é um conceito de currículo compartilhado que a gente deve ter para a gente conseguir ter esse tipo de visão. Então, o psiquiatra ele tem que ter toda a noção biológica e também ter uma noção das abordagens psicoterapêuticas principais, ter um conceito um pouco amplo aí, né? Aí você consegue ter uma troca constante com os psicólogos, você consegue trocar, você consegue até às vezes ajudar a pessoa, mostrar para ela às vezes que ponto que a terapia pode caminhar, às vezes dou umas provocadas, né, na terapia. Vou dar um exemplo para vocês, legal também. Que bom, gente, obrigado pelos coraçõezinhos, tá? Obrigado. É, pois é, faz sentido, né? Tem lógica, coisa incrível. É, TDAH, 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 a gente passa remédio aqui, ó. Talonário de TDAH, trem mais controlado que tem. Passa remédio de TDAH. Eu passo um monte de remédio de TDAH, passo remédio de TDAH. Tá. Aí, você pega uma pessoa, olha só que impressionante essa história sobre TDAH, tá? Isso aqui merece um vídeo, vou fazer um vídeo ainda. Uma pessoa que tem TDAH, ela tem um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o cérebro dela nunca se formou direito, então ela tem o córtex pré-frontal dela é inibido. Aí, o córtex pré-frontal dela, que não funciona assim direito, ele não funciona direito desde que ela nasceu. Não é que ele começou, tipo, funcionou mal com 20 anos. Não. Ela sempre teve aquilo. A pessoa nunca conseguiu se coordenar. Ela é uma orquestra sem maestro. É isso que ela é. É todo mundo tocando ao mesmo tempo. Ela é toda destrambelhada com as coisas, perde horário, não consegue se organizar. Isso é o TDAH. Essa pessoa passou uma infância toda na escola sendo maltratada porque não conseguia estudar. Porque ela não conseguia estudar, ela ia mal na escola. Porque ela era muito bagunceira, ela se mexia muito, ela pulava, tudo. Aí o que faz de castigo? Deixa ela na sala sem interagir com os colegas no recreio, porque e ela tem que ficar quieta, porque se ela se mexer, ela ganha advertência. A escola é um terreno assim minado, um campo minado para quem tem TDAH. A escola não gosta da criança antes da criança não gostar da escola. Essa que é a verdade. Ela é criada assim, ela fica com baixa autoestima, ela é chamada de burra, ela é chamada de incapacitada, tudo, nada dá certo. Ela tá sempre correndo atrás do prejuízo. Aí ela ganha um remédio que é lindo, que estabiliza ela. Uau, chegou o maestro na orquestra, agora tem ordem nessa casa.
e ela consegue fazer uma coisa que ela nunca conseguiu fazer. Ela consegue estudar, ela consegue trabalhar, ela consegue funcionar. Só que ela é uma pessoa que tem traumas até hoje não resolvidos de todas essas sensações de insuficiência, de incapacidade. Então ela tá sempre com uma sensação que ela nunca fez o suficiente. E agora ela tem um comprimido que quando ela toma, ela consegue ficar acordada a noite inteira. O que ela vai fazer, se ela não resolver esse processo dela, essas crenças limitantes, essas neuroses, essas gestaltes em abertas, se ela não resolver essas pendências dela, se ela não resolver esses traumas, se ela não se resolver, ela vai começar a usar esse remédio para afirmar esses problemas de autoestima e de autoafirmação que ela tem. Então ela nunca vai ser suficiente, só que agora ela tem um comprimido do qual ela pode usar o quanto ela quiser. Aí você gera um processo de abuso de remédio, porque você não conseguiu, após o tratamento, ir lá e resolver o problema dela de autoestima. E ela vai começar a usar o remédio para afirmar a autoestima dela, porque na casa dela, o valor para as pessoas é dado conforme a nota que tira, tem toda uma dinâmica familiar. Então, a coisa é muito... O buraco é muito mais embaixo, vamos colocar assim, né? O buraco é muito mais embaixo. Você deu o comprimido, você resolveu o córtex pré-frontal. Só isso que você resolveu. Todas as consequências da história de vida da pessoa, o contexto, a dinâmica familiar, todo esse rolê tá o mesmo. E você ainda criou uma forma possível da pessoa abusar, tá? Ela pode começar a abusar do remédio para sempre. Ela vai querer tomar. Aí ela chega e fala assim, nossa, não tô conseguindo estudar direito, agora eu tô perdendo o efeito do remédio. Quanto tempo você estuda por dia? Ah, eu estudo de 6 da manhã até 7 da noite, mas aí quando chega, tipo, 5 da tarde, eu já tô meio mal, assim, eu já quero dormir. Claro que você quer dormir, você é um ser humano, você dorme, tá? Você não é um robô, não, por favor. Então, durma, por favor. Aí você toma uma Ritalina, um Venvance, 3 horas da tarde, você não dorme. Nossa, que legal. Vai pifar. Sim, aí teve uma coisa, aí um outro ponto, tá? Nossa, estendemos a live, que coisa linda. Dá 52 minutos, tá? Então não estendemos tanto. Um outro ponto, tá? Tá fazendo sentido até agora, né? Vocês estão gostando. É isso aí, interação médico-psiquiatra, papapá, tudo isso faz sentido. O que é o grande ponto, cara? O que é o grande... Outro negócio também que a gente fez para as pessoas acharem que não precisa fazer terapia. A gente começou a fazer... a gente começou a virar meio que advogado de remédio. A gente começou a defender remédio a todo custo, diminuir os possíveis malefícios, falar pouco de efeito colateral, que tipo, nossa, as pessoas têm medo de tomar remédio, a gente não pode ficar falando disso, senão vai aumentar o estigma. Sim, nós precisamos falar sobre os tratamentos e tal, mas a gente não pode esconder as informações que remédio causa efeito colateral. O que a gente tem meio que é isso, sabe? Começa a falar de efeito colateral, vai falar, nossa, mas isso é muito raro. É raro ter alguns efeitos colaterais, mas se você for a pessoa que tem, vai ser pra você. Parabéns, tá? Então, a pessoa que vai começar a tomar o remédio, ela tem que ter conhecimento das possibilidades que existem. Isso é conhecimento, é consentimento da pessoa. Se ela tem, às vezes, a informação, ela não sabe. Ela não vai querer tomar, tá? Por exemplo, eu separei 4 pontos que as pessoas não sabem, tá? Black Box nos Estados Unidos foi aprovada, FDA, a Anvisa americana, aprovou um Black Box para todos os antidepressivos, eles têm uma marcação lá, que eles aumentam o risco de suicídio. Então, antidepressivo aumenta o risco de suicídio, principalmente em crianças e adolescentes. Isso é uma estatística que existe. E aí ela foi divulgada, é uma coisa que a gente sabe que acontece. Na verdade, não aumenta nem exatamente o risco de suicídio. Aumenta o comportamento suicida. Então a pessoa se corta, faz umas coisas assim, vai parar no hospital. Isso acontece depois que a pessoa começa a tomar antidepressivo. E aí que isso é importante de saber, né? Porque às vezes você vai no ginecologista e você reclama de uma coisinha e você sai de lá com antidepressivo. Às vezes vai no endócrino, você fala que você tá... Ai, tô comendo muito, pá. Você tá tomando antidepressivo, é só um antidepressivo, sabe? É uma balinha. Olha a bula daquele trem. Não é uma balinha. É um remédio de modificação do metabolismo cerebral. É o seu órgão mais nobre que você tá dando na mão de uma aleatoriedade aqui, ó. Eu tive rabdomiólise. Olha só esse relato. Rabdomiólise é quando o músculo começa todo a se destruir
Começa a ter inflamação no músculo generalizada. Sorteado 0,01%. Pois é, teve reação rara a remédio. Se você toma 20 remédios durante a vida, você vai ter alguma reação rara a algum deles. E aí a pessoa pega, começa a tomar um antidepressivo por quase nada, por qualquer coisa se toma antidepressivo, e aumenta o risco de suicídio, por exemplo. Essas crianças, esses adolescentes que tentam suicídio depois de tomar antidepressivo, provavelmente eles nem precisavam tomar antidepressivo. Provavelmente eles tinham um transtorno bipolar, ou eles só estavam passando pela adolescência. Olha só, a adolescência é ruim desde que tem literatura no mundo, desde a Grécia Antiga, a adolescência é complicada. Aí agora você tem acesso a um comprimido que altera o metabolismo cerebral. Só que esse comprimido pode aumentar o risco de suicídio. Então é dessa forma que a gente tem que ver, com seriedade. Não é como balinha, não é brincadeira um antidepressivo, por exemplo. Remédio para dormir. Cara, remédio para dormir, eu ficava revoltado de passar remédio para dormir porque eu leio o protocolo das coisas. Qualquer protocolo de insônia que você for ler, protocolo brasileiro, americano, europeu, eu já li isso, tem uma live só de insônia. A primeira live que eu fiz foi de insônia, então se quiser voltar lá, você vai ver. Todo o protocolo, não tem nenhum remédio que é aprovado para insônia crônica. Nenhum remédio é aprovado para tratar insônia crônica. E as pessoas tomam remédio para dormir anos e elas não sabem que elas estão totalmente fora do protocolo. Elas não estão fazendo protocolo, porque esse remédio ali não está resolvendo o problema dela. Ele não tem eficácia comprovada. Aquele remédio não tem evidência que aquilo funciona. Pode até estar resolvendo o problema dela, mas não tem evidência que aquilo funciona e é seguro. Não tem evidência da segurança nem de nada. Você altera com remédio para dormir, você altera as curvas naturais do sono, o processamento de memória, sonho, tudo que acontece quando você dorme, que hoje a gente sabe que é essencial para o equilíbrio da saúde do corpo, isso fica alterado quando você toma um remédio. Ele muda as ondas cerebrais da pessoa enquanto dorme, entendeu? Esse que é o ponto. Remédio para dormir não tem eficácia comprovada de longo prazo. Qual que é o tratamento que tem eficácia comprovada de longo prazo? Terapia cognitivo-comportamental para insônia. Eu dei umas dicas de terapia cognitivo-comportamental na live 1 do canal. Eu implantei aqui, eu consegui uma psicóloga, encontrei, fomos atrás. Temos aqui protocolo aqui na clínica. E é o único lugar de Mato Grosso que eu sei que tem isso. E isso não veio porque assim, nossa, olha só que tecnologia de ponta, que coisa sofisticada. Não! É só ler um livro, estudar e aplicar o protocolo. Mas não tinha nem aonde mandar as pessoas. E isso me gerava um incômodo absurdo. Eu prescrevia remédio para dormir com raiva, porque não tá no protocolo, não tem lógica, não tem indicação. Até que eu consegui implantar o serviço. Mas muita gente também não quer, porque no fim das contas as pessoas ficam fixadas na insônia, elas querem um remédio para dormir mesmo e dane-se tudo. Mas tem aplicativo para fazer Tem aplicativo para fazer a terapia, que é o Vigilantes do Sono, tá? Tá lá na live também, Vigilantes do Sono, você pode baixar, você faz, paga uma mensalidade, paga um negócio assim, e aí você faz a terapia cognitivo com um robozinho, inteligência artificial, lindo. Tem como tratar a insônia com alta eficácia, usando terapia cognitiva para insônia. Então, tratamento de primeira linha, padrão ouro, único tratamento comprovado com eficácia para insônia é terapia. Não tem remédio que tem indicação de uso de longo prazo, é só para curto prazo remédio, tá? Então, antidepressivo aumenta risco de suicídio. Remédio para dormir, nenhum tem evidência de funcionar, não está em protocolo de país nenhum, de lugar nenhum. É só terapia que resolve. E vamos lá, 2 coisas que ninguém fala e que realmente não é divulgado, tá? Porque está sendo estudado, inclusive, porque depois de tantos anos as pessoas tomando antidepressivos, a gente está descobrindo agora as síndromes tardias pelo uso de antidepressivos. Então, são síndromes tardias que são problemas potencialmente crônicos que você pode usar conforme você toma antidepressivo contínuo. A gente não tem como mensurar isso direito, é difícil, as pesquisas estão acontecendo. Lá na Europa já é necessário informar que pode acontecer uma síndrome chamada PSSD, disfunção sexual após o uso dos inibidores da serotonina.
Então, os antidepressivos no uso crônico, eles podem induzir uma anestesia genital, um retardo de ejaculação, todos os problemas que a gente sabe sexuais do antidepressivo, eles podem, depois de um uso crônico, eles podem ser permanentes mesmo depois da interrupção do remédio. E a gente está agora aprendendo isso, estudando isso, porque isso já era descrito há algum tempo, mas ninguém acreditava muito, mas assim, são muitas histórias, vocês colocarem PSSD, vocês vão ver muitos artigos saindo, muitos relatos de muitas pessoas, foi em fórum da internet, é muita história de pessoas que tomam antidepressivo e a vida sexual delas depois disso fica péssima e não volta. São alterações potencialmente permanentes, tá? Então são síndromes tardias por uso de remédios que você tem, por exemplo, a gente sabe que tem para antipsicótico, né? Então, os antipsicóticos, todos os antipsicóticos, os mais novos têm menos chance de dar, mas todos podem dar discinesia tardia, que são alterações do movimento. Então, alterações do movimento que a pessoa não consegue parar de se mexer. Isso pode acontecer com qualquer antipsicótico que a gente passa muito, quetiapina, aripiprazol, todos eles podem dar esse tipo de coisa. A gente tem que saber que pode dar. Tem também um estudo de disforia pós-antidepressivo, que seria uma depressão crônica depois de ficar muitos anos usando antidepressivo. Então, a gente tem várias síndromes que a gente não entende direito, porque a gente não sabe direito como que esses remédios alteram o corpo da pessoa depois de muitos anos usando. Porque você imagina a história do problema sexual. Quando a gente, como médico, como a gente, como profissional, quando a gente ouve isso, às vezes a gente fica na dúvida, nossa, mas será que essa pessoa já não tinha isso antes? Como que eu sei que ela tinha agora? Ela falou que ela tomou remédio 15 anos, aí depois que parou o remédio ela começou a ter. Como que eu sei que foi o remédio? Não tem como provar que foi o remédio. E não tem como provar que foi o remédio mesmo. Porque não tem como fazer um estudo tão longo sobre isso quando é algo raro. Então, se 0,5% das pessoas tiverem isso, você não tem como fazer um estudo e medir esse problema, entendeu? É muito difícil de medir. Agora, os relatos são enormes, são muito grandes, então por isso que lá na Europa já está sendo reconhecido isso, da mesma forma que o FDA fez para suicídio nos Estados Unidos, a Europa também fez para PSDD nas bulas lá dos antidepressivos deles, tá? Então, são síndromes tardias por antidepressivo que a gente não tem como controlar, nem saber que elas existem, tá? E aí eu deixei aqui pro final uma revisão que eu acho ela bem importante, que é essa aqui, tá? Estamos encerrando, então vamos demorar muito mais tempo, né, gente? Tá muito tarde. Mas essa revisão aqui, quem quiser ver, pode dar pause no YouTube, se quiser depois, pode ver depois. Tem o DOI aqui, tem o código do artigo. É um artigo bem legal, que é uma revisão do British Medical Journal, então da parte de medicina baseada em evidência. E é uma revisão bem legal que mostra todas as evidências que existem para o uso do antidepressivo nos transtornos depressivos, no transtorno depressivo. Transtorno depressivo é o quê? É aquele que preenche os critérios de transtorno depressivo, né? Que é aquilo que eu falei lá no início. Transtorno de ansiedade, transtorno depressivo. Não existem evidências fortes de que a gente deveria usar antidepressivo para tratar essas situações. As evidências são bem fracas. Então, o próprio uso do antidepressivo para tratar quadros leves a moderados de depressão é bem fraco. Parece que quanto mais grave, mais o antidepressivo melhora. Mas, para várias situações, a maioria das situações das pessoas, os antidepressivos não têm evidência de um bom funcionamento duradouro. E ainda, se a gente colocar todos os riscos potenciais, não tem como, então, praticar a psiquiatria, não tem como passar remédio para um quadro leve, não tem como passar remédio para um quadro moderado, sem que a pessoa esteja em terapia, porque simplesmente você não vai estar adotando uma conduta que tem sentido, sabe? Não faz sentido fazer isso. Então são esses elementos, né? Eu acho que são argumentos suficientes para a gente falar que é necessário fazer terapia. Quando você vai no psiquiatra, eu não acho que é uma viagem tão grande assim. Eu sinto que é só uma razoabilidade. Eu sinto que é só honestidade de compreender as nossas limitações, de entender que eu não sou terapeuta, que eu não vou fazer isso, sabe? E só dividir o trabalho para o bem-estar da pessoa, né?
né? Eu acho que é razoável. Me digam, por favor, se tem sentido esses argumentos. Me digam se faz sentido eu fazer um comunicado de que eu só vou atender quem estiver disposto a fazer terapia, né? É porque realmente eu não tenho como apagar da minha cabeça todas essas informações que eu tenho. Não tem como fingir que não tem mais. Eu tô pensando em criar mais pra frente, não vai ser agora, mas em criar um serviço, de criar alguma coisa, um grupo, um curso, não sei o que, para ajudar as famílias das pessoas que têm familiares que estão mal, que eles precisam de tratamento, mas eles se recusam. Então eu quero fazer um serviço, alguma coisa específica para ajudar essas famílias que estão nessa situação. Porque às vezes a família vê que a pessoa está mal, a pessoa não quer fazer terapia, ela não quer fazer nada, e a família força uma consulta, e isso também não costuma funcionar muito bem. Mas no fim das contas, a família quer ajudar de alguma forma. Então eu quero pensar em soluções de como ajudar essas famílias. Inclusive, se tiver psicólogos que tenham ideias, que tenham experiências de alguma coisa que funcione, algum grupo de suporte para familiares, sei lá, a gente criar um curso, alguma coisa, organizar algum processo que ajude essas famílias. Então, isso é importante, é necessário, essas pessoas precisam de ajuda, mas comigo, quem for tratar comigo, tem que estar sabendo o que eu faço. Não pode vir em mim achando que eu sou uma coisa quando eu sou outra. Então, é uma questão clara de comunicação e respeito pela pessoa e ela entender o que ela tá vindo, onde que ela tá vindo, entendeu? Tá vindo em alguém que pensa do jeito que eu penso. Se quer em alguém que pensa de outra forma, vai em outro lugar. E tá tudo bem. E não vou ficar com ressentimento nenhum da pessoa ir em outro lugar.